Chegou a hora de experimentar a NetAqui. Conexão rápida e confiável para realizar todas as suas atividades online sem interrupções. NetAqui Telecom, a internet oficial da ST3. Best Sounds. O primeiro passo do sucesso é sonhar. Vem gravar. A sua música está aqui. BC Filmes. Filmagens profissionais é aqui. Olá, gente querida! Está começando mais um episódio do Cá Entre Nós. E esse espaço acolhedor de conversas sinceras entre mulheres e para mulheres, com tudo que nos atravessa: força, dúvida, dor, amor e espiritualidade. Hoje a gente vai falar sobre um tema que nos conecta profundamente com quem somos e com o que sustenta a nossa caminhada, a espiritualidade como caminho de cura e liberdade. E para essa conversa linda e necessária, eu recebo uma mulher que é puro conhecimento e luz. Ela é médica, ela é mãe, ela é avó, ela é licenciada em História, ela é pós-graduada em Medicina Psicossomática, estudiosa da vida, do corpo e da alma, professora de yoga, com formação em Ayurveda e uma buscadora constante, Valéria Peixoto Meira. Primeiro, antes de começar esse episódio tão especial, eu quero agradecer ao estúdio ST3. Estou aqui mais um dia gravando Cá Entre Nós e é sempre uma alegria. A Chocolate com Pimenta, lojas de lingerie, roupas íntimas femininas e masculinas. Siga @choco.pimenta. Gente, só tem coisa linda. E a Fran Design Floral, que arrasou mais uma vez com essa decoração toda delicada, que é a cara do Cá Entre Nós. Valéria, é uma honra te receber aqui, viu? E quero que você conte um pouquinho pra gente. Quem é a Valéria por trás de tantos papéis? Ô, Tati, muito obrigada pelo convite, é uma alegria imensa poder estar fazendo parte desse projeto tão lindo. Eu tenho acompanhado e é realmente emocionante ver que a gente está assumindo esse lugar de fala, né, em tantos assuntos que são importantes, que são pertinentes. Sim. É uma alegria muito grande estar aqui com você, com todos hoje, e vamos tentar trazer o máximo possível, né, da minha experiência, dos meus pensamentos, que sejam uma colaboração para todos, né? Com certeza. Em relação aos títulos, eles só denunciam a angústia em busca do conhecimento, né? De ter algum lugar de conforto na vida, mas de conforto interno, né? A gente tem essa necessidade de controle das coisas, então a gente sempre vai em busca de conhecimento para ter a ilusão de controle sobre as coisas e sentir que o mundo é um lugar familiar, é um lugar acolhedor. Pelo menos esse foi o caminho que eu trilhei até o momento em que eu comecei a entender que é muito melhor a gente entender que a nossa ignorância é infinita e que a gente nunca vai abarcar todo o conhecimento. E que também a gente não pode se identificar com o saber.
né? Porque a partir do momento em que a gente se reconhece como dono de saber, a gente se fecha para o aprendizado, né? Sim. Então, é importante estar sempre aberto. E a vida é um constante aprendizado, né, Valéria? E que bom que a gente não precisa fazer a mesma coisa sempre, né? Exatamente. Hoje a gente pode, né? Cada vez mais nós temos espaços de crescimento, de evolução, de desenvolvimento, de autoconhecimento. Eu mesma já transitei de carreira, mais de uma vez, inclusive, né? E a gente vai aprendendo com cada passo, com cada pessoa que entra na jornada, na trajetória, né? Com diferentes nichos que a gente vai vivenciando. Isso é muito rico, né? E essa troca tem se tornado cada vez mais intensa, né? Não só pelas conquistas que a mulher tem feito socialmente, profissionalmente, mas por conta da expansão dos meios de comunicação, as pessoas têm mostrado mais os seus talentos, as suas habilidades, a sua expressão, né? Então, isso é maravilhoso, é uma riqueza. Sim. E conta pra gente, como que a espiritualidade entrou na sua vida? Acho que junto comigo. Você sempre foi envolvida assim, com essas questões de espiritualidade, religiosidade? Eu tenho memórias muito antigas, desde a infância, desde o tipo de brincadeira em que eu estava muito envolvida com o sutil, com as coisas espirituais, com uma educação voltada para a religião, com um ambiente sincrético, como é a Bahia, onde eu nasci, onde eu cresci, em que a gente está sempre em contato com a crença, com a fé, de uma maneira muito aberta, né? Eu nasci numa família protestante, estudei sempre em escolas católicas, de freiras, de padres. Depois conheci a Igreja Adventista, fiquei mais de 20 anos nessa igreja, escrevi livros pela Casa Publicadora, que é a editora da Igreja Adventista. Mas a minha busca nunca cessou, né? Então, eu fui adquirindo conhecimentos e é muito engraçado que eu cheguei no yoga não pela busca espiritual, né? O meu instrutor de yoga sempre dizia, as pessoas não vêm aqui buscando iluminação, elas vêm para curar suas hérnias de disco. Então, foi mais ou menos por aí. Né? Vou lá para dar uma alongada. Eu fui por razões físicas, e realmente encontrei um campo muito vasto de aprendizado, de crescimento, né? E isso contribuiu também para a minha espiritualidade. E como foi essa transição da religião adventista para os ensinamentos da yoga, né? Que tem as raízes na Índia, no hinduísmo, que são completamente diferentes, né? E o que motivou essa mudança? Olha, a transição eu acho que é apenas social, porque espiritualmente não, o Deus é um só. Deus é um só. Né? Inclusive, faz parte da filosofia do yoga o né? Como sendo Deus único. As figuras mitológicas e pitorescas que a gente vê no yoga na Índia, né? As deidades, como eles dizem, eles mesmos sabem que são criações humanas e são expressões de figuras mitológicas. Ninguém entende aquilo como um Deus, é uma expressão da fé religiosa deles, né? Mas foi um choque mais para as pessoas que estavam de fora do que para mim mesma. Para mim, foi uma coisa natural. Eu convivia no ambiente católico, no ambiente protestante, no ambiente adventista, no ambiente ateu, no ambiente espírita, muitos amigos espíritas. Então, transitar no ambiente do yoga só foi mais crescimento, mais aprendizado, mais expansão. E como foi a aceitação da sua família, das pessoas mais próximas, do ambiente onde você estava inserida ali naquele primeiro momento? Foi de estranheza? Olha, a minha família, a essa altura da vida, ela se resumia praticamente à minha família nuclear, marido, filhos, né, irmãos, e eles sempre tiveram uma abertura muito grande para essas questões espirituais. Quando o yoga entrou na minha vida, a gente, na verdade, já estava um pouco recuado da constância, da presença e da atuação na Igreja Adventista. Então, realmente preencheu um lugar
que já tinha se esvaziado de fato, né? Então, não houve, assim, nenhum choque. Eles me acompanharam, né, em tudo isso também, de várias maneiras, com curiosidade, com aprendizagem, participando das práticas também de yoga, que eu dei aula há muitos anos, né, quase 10 anos. Então, foi espontâneo, foi muito gostoso. E você começou esse caminho mais ou menos em que época, que ano, assim, que você conheceu a yoga? Eu fiz a formação em 2012, mas eu já praticava. Desde 2008, mais ou menos, eu já praticava como uma forma de alívio de dores, de correção postural, mas o aprendizado mesmo, o curso, foi ali por volta de 2012. Eu nem consigo olhar para você e imaginar uma outra Valéria que não seja da yoga. Parece que é o seu propósito de vida, né, Valéria? É um encontro, sem dúvida, né? Com assim, muitas verdades que estavam em mim, né? E que só foram despertas. Sim, então, eu fui aluna da Valéria, né, por alguns anos. Foi onde eu comecei, fui fazer yoga pela primeira vez, acho que lá para 2017, por aí, mais ou menos, né? E eu tenho um carinho muito especial pelos seus ensinamentos. Muitos deles, né, ainda ficam ecoando. E em muitos momentos eu me lembro de várias conversas nossas. As pessoas têm uma ideia ainda muito errada da prática de yoga. Eu não vou falar do yoga, porque é uma coisa muito vasta, mas da prática, né? Muitas pessoas dizem, eu não tenho paciência, é muito parado. E aí eu brinco que eu dou aula de Baiana Yoga, porque a gente traz... Não é zero parado. A gente traz um clima muito dinâmico, muito descontraído, mas ao mesmo tempo muito intimista, né? A gente vai ao coração, porque acho que não faz muito sentido a gente passar para as pessoas o yoga apenas como posições físicas, como exercício físico. Esse não é o objetivo. O objetivo realmente é um esvaziamento, é expansão da mente, é trazer espaço dentro da sua mente que não esteja abarrotado de requerimentos de competência, de competição, de mostrar habilidades, mas um recuo, um silenciar, né? Um mergulhar para dentro, um se acolher. E para isso, realmente, a gente precisa chegar no coração das pessoas, não só no corpo delas, né? Trazer silêncio também é uma forma de intimidade. Quando a gente está ali meditando juntas, quando a gente está no silêncio de uma postura, respirando, a gente está trocando energia com as pessoas que estão à nossa volta. E isso cria um vínculo entre nós, né? Para sempre. Sim. E o que te motivou a se tornar instrutora de yoga? Né? Você foi lá, fez as aulas, começou por uma questão física, se apaixonou e o que te motivou? Assim, você sentiu, preciso tocar outras pessoas? A gente começa a sentir um benefício tão grande que a gente fala, por que isso? O que isso está fazendo em mim? Qual é o motivo de eu estar fazendo essa postura? Por que a respiração tem esses efeitos no meu cérebro? Então, a curiosidade me levou a querer aprofundar o conhecimento nisso e o incentivo da minha professora, que percebia que eu tinha facilidade com as posturas, então ela me incentivou e me indicou o curso, né? E aí, quando você começa a estudar yoga, você percebe que tem tanta coisa para aprender que você não para mais. Então, eu fiz o curso de formação de yoga, depois eu fiz yoga terapia, depois eu fiz filosofia do yoga, Vedanta, depois, por último, eu fiz Ayurveda, que é a medicina do yoga, né? Então, a gente nunca para de aprender, nunca para de fazer cursos e de se aprofundar se a gente quiser, o campo é infinito. Valéria, você já estava nesse caminho de estudos e busca pelos saberes, né? Ajudando as pessoas com o seu aprendizado. Quando em 2021, então, veio a pandemia e virou a sua vida de cabeça para baixo. Aí você perdeu seu marido, né? Seu companheiro da vida, com quem você já tinha 3 filhos, que já eram adultos. Então, acho que vocês estavam naquela fase de curtir a vida vocês dois, né? Numa fase bem diferente. Você poderia contar um pouco para a gente como aconteceu tudo isso? A minha vida é marcada por mudanças, né? Então, com certeza. Então, é um vai e vem, um sobe e desce, mudanças assim constantes e bruscas. Então, nós
Já estávamos, ele aposentado, eu perto de me aposentar, os filhos independentes, né? Já estavam seguindo seus caminhos. Nós planejamos mudar para uma casa menor, porque a nossa casa era muito grande, sempre foi um lugar de agregar muitas pessoas. 4 filhos, na verdade, né? Porque 4. São 3 meninos Verdade. e uma menina. 4 E filhos. a gente acabou indo morar em Jundiaí. Quando completou um mês que a gente tinha se mudado, ele começou a apresentar sintomas de Covid. Ele estava trabalhando, não né? tínhamos vacina. Eu já tinha várias vezes comentado com ele, já que você está aposentado, faz só consultório, para de trabalhar em emergência, em UTI. Mas eu brinco dizendo que a gente morre do que vive, né? E a vida dele era emergência. Ele era muito bom nisso e ele gostava muito disso. Ele não conseguia viver fora de hospital, né? Então, ele acabou indo para a linha de frente, não tinha disponibilidade de vacina quando ele faleceu em junho de 2020, né? Então, foi muito drástico, logicamente. Nossa, 2020, verdade. 2021 foi a segunda, né? E nós pegamos juntos, porque eu testei positivo logo em seguida. E, assim, é uma coisa muito louca, porque eu não tive sintoma nenhum, né? E ele teve todas as complicações possíveis e imagináveis, insuficiência renal, 3 infartos, né? Já tinha uma tendência à trombose, que foi o que fez com que ele complicasse realmente, infecções hospitalares e depois de 14 dias entubado, não resistiu. E aí é um momento, assim, indizível. A gente não consegue expressar o grau de surpresa que aquele momento traz para a gente, porque não é só a questão da perda da pessoa, é você perder e estar só. Porque as pessoas não podem se aproximar. Naquele momento, né? Não podia chegar perto. Exatamente. Não podia nem fazer o velório do corpo, Nada. não podia nem enterrar com dignidade, inclusive. Um filho na né? França, outro em São Paulo, 2 mais próximos, né? Mas, assim, tudo tinha que ser muito à distância. Quando eu recebi a notícia, era início de madrugada, eu tive que ir tomar todas as providências, decidir onde ia enterrar, comprar caixão, e nem a minha filha que estava comigo pôde entrar no local comigo. Eu tive que fazer isso sozinha, né? Naquele momento da surpresa. É uma coisa muito trágica. O próprio enterro também, os amigos estavam do lado de fora da cerca, né? Alguns que se dispuseram a ir, outros nem estavam na cidade. Enfim, é uma coisa que a gente demora de superar, porque não é só o luto pela perda da pessoa, era o luto pela humanidade. Estávamos todos ameaçados, muitas pessoas sofreram perdas enormes, né? Várias perdas na família, inclusive. Então, era de um peso considerável. E o que te sustentou nesse momento, emocionalmente e espiritualmente, né? Como você conseguiu lidar com isso? Eu acho que a primeira coisa que eu diria foi saber da qualidade do relacionamento que eu tinha nesse casamento. A gente tinha realmente uma conexão de alma. Ai, me arrepia, sabe por quê? Eu falo que a gente fica em paz quando a gente sabe que fez tudo o que podia, né? Você conheceu o Otoniel, né? Conheci. E sabe a doçura de pessoa que ele era. E ele sabe que eu estava ali com ele. Inclusive, os últimos momentos, as últimas horas antes dele ir para a UTI, foram momentos de silêncio que nós respeitamos, né? Um do outro. Estávamos ali perto, mas respeitamos o silêncio, e o silêncio disse tudo. E então o fato da gente estar em paz um com o outro foi a coisa que talvez primeira que me acalmou. Se fosse uma relação conturbada, se houvesse culpa, se houvesse medo, se houvesse mágoa, talvez tivesse sido mais difícil, porque seria uma coisa não resolvida, né? A segunda coisa que eu acho que me trouxe muita calma, eu digo segunda porque não está no sentimento, aí já está na consciência, né? Porque primeiro vem o sentimento. Mas depois foram os conhecimentos adquiridos sobre a morte com a busca da espiritualidade.
né? Saber de como as coisas acontecem nesse campo espiritual quando uma pessoa morre. E eu realmente tinha todas essas sensações. Então, esse foi um fato que me ajudou, realmente, esse Você conhecimento ter o me conhecimento. deu sustentação naquele momento. A terceira coisa foi o apoio dos filhos, o interapoio, né, que a gente se deu, e dos amigos, logicamente, parentes, né? E depois a terapia, né? Eu fiz terapia, foi por pouco tempo, recebi alta antes do que eu queria ter recebido, mas eu achei importante ter esse suporte, né? Falar, gastar o assunto, para que a gente possa se reerguer e continuar. Quando acontece alguma coisa muito trágica, né? A gente passa por esses processos, a gente precisa falar mesmo, né, Valéria? Colocar para fora. Organiza as ideias. E quanto mais você fala, mais você vai enxergando de outra maneira, mais leve vai ficando, né? E a gente vai conseguindo lidar melhor com aquele trauma, com aquela situação, né? Dentro da psicologia, a gente ouve muito que o luto tem uma duração de mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, mas eu diria que são muitas camadas de luto, né? Que a gente tem que ir elaborando e a gente vai sentindo diferente, mas a gente sente, né? Essa falta é para sempre. E teve momentos que você desabou? Você sentiu, assim, um vazio muito grande, uma tristeza que você, naquele momento, você sentiu que você não ia passar, que você não iria superar, ou não, você se manteve firme ali o tempo todo? Firme não, porque eu sou muito chorona. Eu choro por tudo e por nada, então... Não é de peixes, não, né? Ascendente. Olha lá, tá vendo? Eu sou de peixes, olhou pra mim, eu tô chorando. Então, você me entende. Não, realmente, e eu não tenho nenhum problema em buscar colo, em buscar ombro, em buscar apoio, sabe? Eu procuro mesmo. Assim como eu gosto de dar esse apoio, eu gosto de receber, eu acho que tudo tem que ser junto. A gente tem que estar junto para tudo, na alegria, na tristeza, em qualquer dificuldade. Sim. Então, assim, para mim, o momento mais difícil foi quando ele deixou de existir como uma pessoa social, digamos assim. Quando é engraçado dizer isso, curioso, mas quando o CPF dele não existia mais. Sabe? Porque depois de um acontecimento assim, são tantas coisas para organizar. É inventário, é cancelamentos, é cartório, é banco. Você está ali naquele frisson. Apesar da tristeza, você tem alguma coisa da existência da pessoa aí. Você ainda está resolvendo por ela, digamos assim, Quando né? tudo isso cessa, aí você cai um degrau, né? Você tem noção da não existência mesmo daquela pessoa, né? Então, isso é muito doloroso. E um outro momento doloroso também é quando todo mundo já te socorreu, já te acolheu, já te fez companhia, né? Já te deu o afeto que você precisava naquele primeiro momento, mas, obviamente, todo mundo vai ter que cuidar da sua própria vida. E aí você pensa assim, tá, mas qual é a minha própria vida? Porque até então eu era um casal. E você aprender a ser depois que você passa 34 anos sendo metade, sim. ou 2, não sei nem como definir isso, mas quando você tá com uma pessoa de fato, tudo que você pensa a 2. É a 2, com certeza. Eu vou comprar um pastel, eu tenho que comprar 2, né? Então, tudo é pensando nos 2, no que o outro vai pensar, no que o outro vai gostar, não vai gostar. Então, esse é um momento difícil também, de reaprender a ser Sim, e eu já conversei aqui com várias pessoas, inclusive uma amiga que também passou pelo processo de luto, né? E é exatamente isso, é você aprender a se ressignificar, achar de novo o seu papel social, né? Que você não é mais um casal. Por mais que você sempre teve, trabalhou fora, fez os seus programas muita e tudo mais, muita sempre teve, diferente, né? Essa. É muito diferente, é começar do zero, né, Valéria? Exatamente. E como você falou, se reconstruir, se refazer, tem vários graus de dificuldade, porque assim, uma coisa é você se lembrar de como você era quando você era solteira há 30 e tantos anos atrás. Agora, não te serve mais, o mundo né? é outro, a mentalidade das pessoas é outra, né? Então, a forma como as pessoas te veem é diferente. Então, é um trabalho tanto.
Sim. E como foi seguir adiante? Como foi, assim, para você falar, bom, passei, sofri, chorei, agora eu tenho que seguir minha vida aqui. Teve um momento que você pensou isso, assim? Teve um Eu marco? voltei muito rápido à atividade de trabalho, até porque eu tinha que me manter. Eu também voltei rápido à atividade do yoga, porque eu entendia que era acolhimento para mim. Uhum. E foi maravilhoso que, né, os meus alunos, minhas alunas vieram, estavam, né, junto naquele momento, com todos os cuidados por conta da pandemia. Sim. Mas o meu filho saiu de casa, um deles, né, ainda morava comigo. Depois de uns 8 meses, ele saiu porque ele ia fazer doutorado. Eu fiquei sozinha, né, numa casa muito grande, então, porque depois que ele faleceu, eu voltei para a casa de Arthur. A gente estava em Jundiaí, mas eu voltei. E aí eu coloquei a casa, né, para aluguel ou venda. Ainda fiquei 1 ano nessa casa, mas depois eu fui para outra cidade. Então, de fato, é um recomeço. Você está num lugar estranho, né, tem que fazer novas amizades, muda algumas logísticas de trabalho. Aham. Então, eu me vi forçada a me readaptar, né? E assim, é duro, no começo é muito solitário, é muito, É né, solitário diferente. mesmo, né? Falar, é minha solitude, mas não é, é Não, solitário. é solitário. Inclusive, até que essa casa nova te pareça familiar e te abrace, vai um tempo. Sim. Não é? Assim, as disposições das coisas, os espaços são diferentes. E eu gosto muito de casa, de decoração, né, de aconchego. Então, até você sentir que ali é o seu lugar, também é um tipo de solidão, né? Mas, Sim. enfim, a gente vai superando, vai conhecendo pessoas, vai fazendo novos círculos de amizade. E em nenhum momento eu deixei de acreditar nisso. Em nenhum momento eu me dei por vencida, Aham. né? Até fiquei com raiva da minha terapeuta, porque ela falou assim, eu acho que você tinha que escrever um livro sobre luto e não está fazendo terapia aqui. Eu falei, caramba, eu quero um abraço e não isso, né? Não quero levar em conta só a racionalidade da coisa, mas a coisa de ser recebida, de ser, né, Aham. me sentir protegida. Mas nunca desisti. Eu sempre fui de superação. Eu acho que essa é a palavra que melhor me define. E realmente, a gente, depois de um tempo, depois de alguns anos, eu Aham. conheci outra pessoa e tal. Então, a gente vai, né, sei lá, Vai tocando para frente, né? vestindo Não outras tem como. roupas. A Isso, essência é a mesma, mas vai vestindo outras Exatamente. roupas. Valéria, vamos conversar um pouquinho sobre a yoga e Ayurveda. Como é que fala, Valéria? Ayurveda. Ayurveda. Eu tenho um problema com R. O que a prática da yoga ela pode trazer para a vida das pessoas? Tanto física, né? Tanto a parte física, que tem todo um trabalho, e a parte emocional também, né? Mental e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente. É muito difícil. É, bem resumido, porque, gente, eu tô praticando de novo yoga, né? E eu amo. E eu falo para todo mundo, você tem que ir lá e fazer uma aula para sentir, porque Viu como é difícil definir? é muito Exatamente. difícil, você tem que sentir, é muito diferente, Mas realmente. a melhor definição que eu ouvi é a seguinte: o mundo, o universo, os mundos, eles têm uma organização. E hoje a ciência, mesmo a quântica, entende que essa organização é geométrica. Qualquer elemento químico, qualquer substância química só funciona e só existe de acordo com a distribuição espacial dos seus elementos, né? Dos seus átomos, e isso obedece a uma geometria. E o nosso corpo, para entrar em contato com a sua essência, que é espiritual, que é eterna, ela precisa também lançar mão dos instrumentos do sadhana, da geometria. Tá? Então, por exemplo, quando eu estou numa determinada postura dentro do yoga, dentro de uma aula, de uma prática de yoga, aquilo vai exercer um efeito sobre mim, sobre a minha respiração, a minha pulsação, o meu foco de concentração, a minha capacidade de abstração, a minha percepção, por incrível que pareça, mas vai fazer diferença. Existem pontos energéticos no nosso corpo que são ativados por essas posturas, pela respiração e pela concentração,
e depois numa fase mais adiantada pela meditação, que vão trazer esses benefícios que são difíceis de explicar justamente porque são sutis. É como se desacelerasse a compulsão, o imediatismo, como se você desse 3 passinhos para trás e tivesse uma visão mais panorâmica das coisas. Então, você consegue ter mais discernimento, mais calma, mais certeza de onde você está pisando, né? Então, assento, que define a palavra asana, que a gente também chama de postura. Que são as posturas, né? É como você tomar assento, né, sobre uma situação. Então, a gente tem posturas que evocam a calma, que evocam a produção de calor, de força no corpo, que ativam a nossa capacidade de flexibilidade, não só no corpo, mas na mente, né? Sim, eu lembro, né, pratico e lembro muito bem, quando a gente tá assim, quando eu tô muito agitada, quando eu tô muito desequilibrada, a postura de equilíbrio é dificílima para mim. Eu não consigo fazer a postura de equilíbrio. Então, reflete mesmo, né? A questão de você estar endurecida com as posturas de flexibilidade. Então, os grandes poderosos dos meios de comunicação sabem que nós somos afetados pelos gestos dos nossos interlocutores, pelas cores do ambiente, né? Por que alguns líderes políticos e religiosos conseguem levar as pessoas ao êxtase? Porque eles acabam levando a uma mudança no ritmo de respiração dessas pessoas. Então, o yoga desfaz isso, né? Faz com que você controle o seu humor por meio da respiração, que são os pranayamas. Então, e para quem, por exemplo, quer começar no yoga, né? E tá lá em casa e fala, ai, não quero ficar lá fazendo porque é o que o pessoal pensa, né? Mas é isso? Não, de jeito nenhum. Eu falo, gente, ó, eu treino musculação há 1000 anos e é puxado. Os asanas, né? As posturas são puxadas. Eu não dou conta de flexibilizar todo o necessário, mas é aquela coisa, cada dia você ganha um pouquinho, e fazer aula naquele silêncio, na respiração, os aromas, a luz, tudo interfere, né? Exatamente. E muitos alunos meus iam fazer yoga porque eles tinham perdido alongamento na musculação, então eles iam para compensar isso, né? Lógico, encontram muito mais coisa, mas eles iam a princípio por isso, né? Então a pessoa chega lá achando que vai fazer A1, ela faz para dar início à aula, mas quando você começa a prática, você lembra disso, virou até motivo de piada, de brincadeira. Que hora que a gente vai para o relaxamento? Isso, a gente não vê a hora de ir para o relaxamento. Exatamente, porque Shavasana era o alvo supremo da aula, ou seja, o momento que acaba aquele esforço imenso, né? Aquele equilíbrio, todo o exercício que se faz, aí você vai para o relaxamento. Sim. E como que a yoga também contribui para o autoconhecimento, né? De uma maneira, a pessoa que está lá em casa está assim, vamos dizer, procurando alguma prática onde ela possa se centrar melhor, se conhecer melhor. A yoga contribui para isso? Tati, você com certeza já ouviu falar de quantas pessoas hoje em dia tem doenças provocadas por má postura, fibromialgia, né? Doenças por esforço repetitivo. Tudo isso acontece porque houve uma maquinização do nosso corpo, você teve que se adequar a determinada repetição por conta do seu exercício laboral, da sua profissão. E isso deforma, adoece as pessoas. Estarmos o tempo todo em alerta, né? Com medo de tudo, paranoicos, pensando em milhões de coisas ao mesmo tempo, inseguros, né? Na rua, onde quer que seja, até em casa, muitas pessoas se sentem inseguras por conta dos relacionamentos. Então, isso faz com que as pessoas percam a consciência corporal. Né? Elas deixam de entrar em contato consigo mesmas, porque elas estão focadas na ameaça ou na cobrança que vem de fora e deixam de se aperceber do próprio corpo. Então, a primeira consciência que o yoga traz é
física, da sua postura, da sua elasticidade, da sua força, né? Então, trazer essa consciência não significa que você já vai chegar fazendo abertura total e ponte e ficando de ponta cabeça. Não. Ter consciência é exatamente perceber o seu limite, né? Aí, depois, você vai adquirir um aprendizado de como controlar a sua emoção diante das requisições da vida. Isso vem muito pela meditação e pela respiração. E você lembra, toda aula minha, no final, tinha um pouco de teoria. Sim. Para a gente entender por que a gente estava fazendo aquilo. Então, no mínimo, yoga é cultura. Sim, no mínimo, né? Olha, no mínimo é cultura, é relaxamento, é alongamento, esse é o mínimo. Agora tem toda a parte que envolve, né, Valéria? Espiritual. Espiritual, Porque a impressão que as pessoas têm, que é passada para elas, é que espiritualidade é só ter uma religião, né? Mas o chocante é que a maioria esmagadora das pessoas que acham que tem uma espiritualidade, na verdade, só tiveram experiências mentais, não espirituais. Eu me aproximei muito da minha espiritualidade com a prática do yoga. Eu comecei a meditar, né? Teve uma época que eu estava bem focada nisso, então eu acordava bem cedo, antes do meu horário, para poder fazer meditação. E foi uma época que eu me desenvolvi muito, né? Comecei a entender melhor, a conseguir olhar as coisas por outra perspectiva, a ter mais calma, mais paciência, né? Realmente foi um marco, assim, né? A yoga na minha vida. E eu preciso focar mais de novo. As pessoas costumavam brincar que eu era a doutora brava, né? Que tinham medo de mim, porque eu sempre fui muito direta, muito positiva. E dentro de uma área onde todas as doenças são crônicas, a gente realmente tem que exigir, tem que cobrar. Mas o yoga trouxe uma outra abordagem sobre até minha prática médica, né? Minha prática médica, minha relação com a família, minha relação com a sociedade, tudo foi sendo moldado por essa nova maneira de ver a vida, de ver o mundo, né? Trazendo mais tolerância, mais doçura, né? Então, Sim. isso funciona. É aquilo que Gandhi tentou fazer, uma revolução que não tivesse violência, né? Então, as pessoas trazerem a verdade, se comprometerem, estar ali presentes, mas sem violência. Sim. Ahimsa. É não violência. Valéria, a gente escuta muito sobre Ayurveda. Vamos lá. Mas nem sempre entende o que é, né? Explica pra gente de uma forma simples e como que essa medicina milenar ela pode transformar a saúde, especialmente voltada para o público feminino. Ayur significa vida e Veda, ciência ou conhecimento. É tão amplo que tem esse nome, né? É um conhecimento sobre a vida. Os antigos Vedas, que foram os primeiros sábios da Índia, em tempos imemoriais, até imemoriais porque eles não datavam, né, os seus documentos, eles começaram a observar na natureza fenômenos que também tinham ressonância nas pessoas. Então, eles começaram a perceber que algumas pessoas têm uma estrutura muito parecida com o vento, por exemplo. Elas são leves, dinâmicas, ágeis, e tendem mais a ser secas, né? Nas suas mucosas, de tudo que depende de líquido, nas suas sinoviais, nos olhos e por aí vai. Então, essas pessoas, elas precisam equilibrar essa tendência à secura, à rapidez e ao excesso de leveza através dos tratamentos da Ayurveda que propõem uma alimentação correta, a oleação, que é o uso de óleos essenciais, os alongamentos, a própria prática de yoga, né, o tipo de ambiente que ela deve selecionar para passar a maior parte do seu tempo, que hora do dia essa pessoa funciona melhor. Né? Que são os doshas, Esses são os doshas, que são as estruturas de cada pessoa. Então, esse que eu defini agora são os vatas, né? Que a gente conhece no Ocidente como os ectomorfos, tá? Então, aquelas pessoas pequenininhas, de compleição fina, baixinhas, mignons, e que são super ativas, super taquipsíquicas, né? Então, essas pessoas são comparadas ao vento.
Aí tem um outro dosha, que é o Pitta, que é comparado a essa junção de fogo e água. Aí você vai dizer, mas que fogo com água um apaga o outro? Não. Por exemplo, lava, água quente, é uma mistura de calor com líquido. Ou seja, mais quente que o fogo. E essas pessoas mesomorfas, Tipo a gente. que são os pitas, que a gente se encaixa muito bem, que são pessoas de estrutura mediana, que são muito líderes, que têm muita iniciativa, porque elas se inflamam facilmente. Em todos os sentidos, fisicamente e emocionalmente. Então, uma pessoa pita, quando ela está em desequilíbrio, ela tem muito mais tendência a inflamações, ferimentos que demoram de cicatrizar, infarto, acne, calvície, perda de cabelo, né? A gente literalmente queima os cabelos, porque a cabeça do pita é quente. Então, essas pessoas, elas têm que selecionar uma alimentação mais fresca, né? Não picante, elas têm que fazer exercícios ao ar livre, num ambiente mais fresco, tudo que favoreça o desaquecimento delas, né? Não devem comer alimentos muito oleosos, porque elas já são muito oleosas, né? É uma coisa muito primária, né? Mas que leva a desdobramentos muito científicos e que funcionam na prática. E tem um terceiro dosha, que é dos kapha, que são os endomorfos, que são aquelas pessoas de acúmulo. Elas são grandes, elas têm muito tegumento de pele, muita massa óssea, muita massa muscular, muita massa gordurosa. São os acumuladores. Então, tudo que eles puderem juntar de pus, de catarro, de secreção, de peso, eles juntam. Essas pessoas que vivem com sinusite, rinite, tudo quanto é Se ite. estiverem em desequilíbrio, que aliás é o significado da palavra dosha, aquilo que te desequilibra. Então, é importante conhecer para você trazer para o equilíbrio. Então, quem é kapha tem que evitar os ambientes frios e úmidos, porque ele é terra e água. E isso resfria e pesa, né? Então, quando você parte desse princípio, você fala, não vou morar num lugar que neva, senão eu vou ter uma qualidade de vida horrível. Sim. Né? Eu não vou comer sorvete com pizza, com... Enfim, tudo que tem muito açúcar e leite, e manteiga, gordura, não é bom para kapha. Aí ele já desadoece, só de tirar isso, né? Esses preceitos. Né? É uma ótima ferramenta de autoconhecimento, inclusive. Exatamente. Né? E a partir daí, a Ayurveda evolui para muitos tratamentos. Muitos tratamentos. Né? Com estudo de ervas, de plantas, de óleos minerais, existe uma farmacopeia imensa dentro da Ayurveda. É uma especialidade médica na Índia, né? Como qualquer outra, tem residência médica e tudo. Sim. E eu tento trazer isso para a minha prática clínica eu também. ia te perguntar isso para o pessoal aí de casa, né? Eu falei que você é médica, mas não cheguei a dizer, a Valéria é médica endocrinologista. E como que você alia a medicina tradicional, né, à Ayurveda? De uma maneira muito simples. Na maioria das vezes, os pacientes ficam encantados quando eu leio o dosha delas, né? Porque pelas características físicas a gente pessoa já se sabe. reconhece, então, né? Eles já se sentem muito acolhidos, porque você está me enxergando, eu sou isso aí, exatamente assim que eu me sinto. Então, isso já dá um approach muito interessante para, né, o relacionamento médico-paciente. Segundo que, na minha especialidade, a gente atende muito kapha, muito kapha. E o kapha é aquela pessoa lenta, aquela pessoa que tem dificuldade de tomar decisão, né, de mudar hábitos de vida. Tem questões, por exemplo, de dificuldade de emagrecer também, Sim, né? muita. Então, se eu não sei que esse é o funcionamento do kapha, eu vou xingar ele, eu vou humilhar, eu vou cobrar mais do que ele pode dar. E os pacientes fogem disso, isso não resolve o problema deles. Quando eu conheço e reconheço que ele é um kapha, eu vou acolhê-lo de outra maneira, eu vou abordar de outra maneira. Fora que quando eu oriento a dieta dos meus pacientes, eu já oriento para o dosha deles, adequando, né? Então, muitas mães, por exemplo, levam crianças que estão com baixo peso. E eu falo logo para a mãe, para de ficar enchendo o saco do seu filho para comer um pratão de alface. Né? Sendo uma criança vata, ele não vai nem absorver isso.
Então, esse tipo de conhecimento ajuda muito, né? As oleações, próprio yoga que eu indico para muitos pacientes, mas é extremamente usável E na, daí você na prática alia a clínica. medicina tradicional, os remédios, indica tudo Exatamente. isso com os Inclusive, ensinamentos. a Ayurveda não é contra nenhum remédio da alopatia. Muito pelo contrário, a gente quer colaborar, quer trabalhar junto, respeita isso, não tira remédio de ninguém, certo? Agora, à medida que a pessoa vai mudando seus hábitos e fazendo as terapias da Ayurveda, ela vai deixando de precisar de muitos medicamentos. Certo. Valéria, queria, né, já mencionei que comecei a praticar yoga com você e tudo mais, né? Já falei sobre isso. E um dos ensinamentos que ficou na minha cabeça, e eu sempre penso sobre ele, é quando você falava que a gente tinha que encontrar o conforto no desconforto. Né, isso ficou registrado e às vezes a gente está numa situação fora, assim, né, no trabalho, em casa, naquela angústia, naquele desconforto, e eu lembro desse ensinamento. Tenho que me adaptar aqui nesse lugar porque eu preciso estar aqui, então eu tenho que encontrar uma maneira de ficar confortável, né? Porque só existe o agora. Se nesse momento você está desconfortável, tem um aprendizado ali. Né? Como a gente vê nas posturas, você chega na aula, às vezes você não alcança seu pé, aí você respira, relaxa e vai mais um pouquinho. Inspira, quando expira, vai mais um pouquinho. Lá pela quarta, quinta tentativa, você alcança, você ganhou elasticidade, então você encontrou conforto no desconforto. É exatamente isso na vida, o tempo todo, inclusive, né? Quanto a gente tem que ter de flexibilidade frente às situações do dia a dia. E geralmente a gente está desconfortável onde a gente não tem conhecimento suficiente. Então, é um estímulo para a gente buscar conhecimento. E daí se sentir confortável naquele lugar que era de insegurança, de desconforto. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Como que a prática nos convida a esse mergulho interior e nos prepara para a vida fora do tapetinho? Yoga é mesmo fora do tapete, né? O tapete é um start só. Você vai ali naquele momento para desacelerar, para se olhar, se perceber, se cuidar, né? É um momento de autoamor, em que você está ali para respirar, alongar, fortalecer, né? Se expandir. E aí, obviamente, depois desse exercício, você tem uma percepção diferente da vida. Eu sempre falava nas aulas que se você andar a 160 num carro, você não aprecia a paisagem, né? Então, você precisa dar uma desacelerada, porque senão você só vê o foco e vai e se agredindo e correndo risco, né? E atropelando tudo para chegar no objetivo. Mas se você vai devagar, você também chega no objetivo e ainda aprecia a viagem, né? Sim. Então, o yoga é uma iniciação para um estilo de vida. Nesse estilo de vida, você vai olhar as coisas com calma, vai entender que o outro é um você fora de você. Então, o respeito que você tiver com você, você vai ter pelo outro. É o que significa namastê, né? Quando você saúda, quando você reverencia o outro, que entende que aquela pessoa é tão importante quanto você. O Deus que habita em mim habita no outro, né? Então, quando eu saúdo a outra pessoa, eu estou saudando o Deus que habita nele. Então, tudo na dinâmica da nossa vida muda. A gente passa a entender que a espiritualidade não é uma questão de moralidade, porque isso é humano, não é uma questão política, é apenas a sua relação íntima com Deus, inclusive o Deus que está nos outros, né? Sim. Valéria, e que conselho você daria aí para as mulheres que estão buscando um sentido maior, né? Tem muita gente, acho que quando a gente chega numa certa idade, principalmente quando os filhos vão embora de casa, né? Quando você... aquela rotina muda de alguma maneira, né? A gente se sente meio perdida, meio deslocada, não sabe onde ir, o que fazer, né? Que conselho você daria para essas mulheres que estão buscando um recomeço?
Eu brinco que quando eu tinha 40 anos, eu estava preocupada porque eu estava perdendo o protagonismo da vida, né? Papel de mãe. Se a gente vai perdendo tudo tinha isso. entrado naquela mornidão, né? Aham. Você já não é jovem, já não se sente à vontade para fazer ou usar determinadas coisas. Então, a gente vai realmente perdendo esse lugar de centralidade e aí a gente precisa ressignificar. E aí a brincadeira é que hoje eu não estou preocupada em perder o protagonismo, eu estou preocupada em perder a mobilidade. Né? Então eu estou o tempo todo, como muita gente, principalmente mulheres na pós-menopausa, percebendo a perda de massa muscular, né, de elasticidade, de jovialidade. Sim, enfim, né? A idade vai passando e a gente só vai despencando. Então, por tudo isso, é muito importante eu estar bem constituída, a minha constituição física e a minha constituição psíquica, e, melhor ainda, essencial se a minha espiritualidade estiver bem constituída. Né? Porque o corpo vai, os amigos passam, os círculos sociais mudam, os a filhos moda crescem, muda, e tudo isso passa. Mas a sabedoria essencial, divina, eterna, né? Que faz com que a gente se sinta parte do universo, que a gente está aqui como uma bolinha no colar do infinito, uma continha, e todas essas continhas unidas por um único fio, aí a gente já significou totalmente a vida para sempre, não só para esse momento aqui, nesta terra, né? Nessa vida. Então, quando você entende que você é uma parte do todo, né? Pronto, o que vier, virá. Eu não vou ter ansiedade, não vou surtar, não vou ter angústia, não vou entrar em depressão, porque tudo isso é do ego. Infelizmente, tem milhões de pessoas sofrendo com isso, né? E eu não desmereço nenhum diagnóstico que é feito corretamente, não desmereço o sofrimento de ninguém, mas entendo hoje que isso só é sofrimento porque a gente parou na barreira psicológica. A gente não foi além, a gente não abriu para o espiritual. Mesmo aquilo que muitas pessoas chamam de espiritual, que é só religiosidade. Que é só ir à missa, rezar, seguir uma religião, não é isso. É muito mais do que isso. É uma prática muito boa, mas não é suficiente se você não entendeu o propósito maior, que é você não se deixar aprisionar pelo ego. É um desapego. É exatamente, um desapego. E tem momentos que a vida te pega de surpresa. Quando eu perdi o meu marido, eu tive crises de pânico. Eu fiquei totalmente vata. Eu não dormia, minha pressão subiu, eu fiquei obstipada, eu sequei por dentro. E aí, eu conversei com a minha professora de Ayurveda e ela falou, Valéria, espera passar um pouquinho esse momento, se nutre, se acalma, mas não vai para a oleação por enquanto. Aí, depois de mais ou menos 2 semanas, aí, com o aval dela, eu comecei a fazer um tratamento na Ayurveda que se chama Shirodhara, que é um veiozinho de óleo medicado, né, que escorre pela cabeça, é um óleo morno, e você fica nessa terapia ali uns 40 minutos recebendo essa oleação, depois uma massagem, e o efeito, né, dessa oleação acalma profundamente. Sim. E eu me lembro que na primeira sessão eu já melhorei do intestino, minha pressão baixou, não tive mais crise de pânico, consegui dormir com uma sessão, eu fiz 5. Na segunda sessão, eu tive uma sensação de hiperrealidade, sabe? Quando eu saí da massagem, eu via tudo mais colorido, tudo mais intenso. E na terceira sessão, eu tive uma visão espiritual, com uma orientação que me ajudou muito para que eu voltasse a estudar o Bhagavad Gita, né? E foi extremamente importante para mim. Foi a melhor terapia que eu fiz. Então, a espiritualidade, ela fala diretamente com você. Não precisa de guru, não precisa de ministro, não precisa de pastor, de padre. É você e Deus, né? É você e o universo, é você e o que você acredita, quando você recebe, né? Como essa força superior. Diretamente, né? Isso sim é vivenciar uma espiritualidade.
né? Porque você não usou nenhuma substância, e até os yogis antigos admitiam o uso disso, né? Mas você não usou nenhuma substância, você está lúcida, consciente, e você tem essa comunicação, é muito profundo, é muito verdadeiro, e eu desejo isso para todas as pessoas. Valéria, como que a gente pode integrar a espiritualidade na rotina, mesmo em meio à correria e aos papéis da vida moderna e à sobrecarga da mulher e toda essa loucura que está na nossa vida agora? Bom, primeiro, enquanto a gente faz o skincare, a gente pode estar meditando. A gente já vai, né, em silêncio, respirando, acendendo um incensozinho, né? Cuidando de proporcionar um ambiente tranquilo, botar um mantra, uma música calminha, né? Ter regularidade nos horários de dormir, de se alimentar, entender que os excessos todos são prejudiciais, então equilibrar a dieta, né? A gente, obviamente, deve se hidratar, mas não deve ter essa obsessão de andar com um camburão de água. Tomar 3, 4 litros de água por dia. Exato. Né? Todos os modismos, né? Eles realmente não duram porque eles não fazem sentido. Sim. De fato, ter uma prática física daquilo que você goste, que te dê prazer, né? Que seja bom para te revitalizar. E se a yoga tiver entre essas práticas, nem que seja uma vezinha por semana, melhor ainda, né? Estar com as pessoas que você ama, nunca deixar para depois o que precisa ser conversado. Eu ouço muitas pessoas dizer, se eu tivesse, se eu fizesse, se eu tivesse falado, o que te impediu? Né? Então, a gente tem que ser autêntico e viver agora tudo que tem para ser vivido. Isso aí que é importante, entendeu? Então, se eu tenho que viajar lá para a França para ver meus netos, eu vou, enquanto eu tenho vida, saúde, alguma condição de fazer isso. E não ficar choramingando porque eles estão longe. Os meus filhos, todos eles, todo fim de semana a gente se vê, a gente se fala, é agora, só tem o agora. Né? Não adianta depois. Pois passou, você só vai chorar o arrependimento. Não vai nem fazer sentido mais, o distanciamento foi tão grande que já não faz mais sentido. Então, todos os vínculos que a gente tiver, você sabe disso, como eu gosto de ir atrás dos amigos e chamar, e convidar, e de juntar, estar junto, né? Então, isso aí é mais saudável, é a mais saudável das espiritualidades que a gente pode ter. Né? Valéria, nós estamos chegando ao final desse programa. Você vê como passa rápido? É uma delícia, né? Tá vendo? Tudo que é bom. Tudo que é bom passa muito rápido. A gente nem percebe. E a gente tem que aproveitar cada minuto, né? Exatamente. E até tinham mais coisas para a gente conversar, com certeza. Porque, inclusive, pegando um gancho dessa questão, né, de fazer o meu melhor, de falar as coisas, pode fazer a gente pensar que a gente vai ser completamente feliz com todo mundo e não vai. Porque a gente não vai obrigar ninguém a gostar da gente. Então, saber abordar é bom. E saber se recolher e respeitar o direito do outro, não ir com a nossa cara, não querer estar na nossa companhia, também é importante, né? E é uma questão de autorrespeito e respeito pelo outro. Então, tem um momento de recolhimento, tem um momento mais de agregar, né? Sim. E todos esses ensinamentos, né? Essa vida que você tem, fora os seus estudos do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, que você falava tanto pra gente nas aulas de yoga. Bhagavan é Deus, né? Na linguagem, né? indiana. E a Gita é livro, é também escritura, né? E é uma história épica que traz um monte de lições espirituais. Você se considera uma eterna buscadora de conhecimento? Não, isso não é um elogio dentro do yoga. Não? Não. Porque eu percebo que você é uma pessoa que gosta muito de estudar, de buscar o novo. Porque o buscador é aquele que ainda está iludido. Desculpa, Valéria. Não, claro, desculpa não. É uma coisa que eu aprendi recentemente, inclusive, né? Claro que não é uma ofensa de jeito nenhum, mas aquele que ainda está no afã de buscar, ele está querendo acumular. Ele está querendo ser dono do conhecimento. Ele está querendo se sentir superior aos outros para se garantir, né? Mas o alvo supremo dentro da filosofia do yoga é o silêncio, é o vazio, é o absoluto, é a entrega, é você se humildar completamente, estar aberto para aquilo que o universo queira te revelar.
E não aquilo que você, pelo seu próprio mérito, estudou ou descobriu. Mas isso só quem pode dizer é quem já estudou, né? Porque senão você vai ser um ignorante de tudo. É que muitas vezes o estudioso se estriba nos seus conhecimentos, né? E aí ele se torna vaidoso, ele se distancia dos outros e ele engessa, ele não aprende mais. Eu me considero, com certeza, uma buscadora, mas o meu alvo supremo é a compreensão de que todo conhecimento é inabarcável, a gente não pode. Não, nunca vai ser, né, o então, suficiente. Isso nos tranquiliza no sentido de que vamos observar, vamos estar abertos, percebendo, sem angústia, sem ansiedade do aprendizado. Né? Mas com certeza, a cada momento eu estou fazendo um curso novo, agora eu estou fazendo uma formação chamada Pathwork, que mistura filosofia, psicologia com espiritualidade. Né? Então a gente sempre está descobrindo novos campos, eles se apresentam a nós, porque a gente se abriu para isso. Eu nunca tinha ouvido falar disso, e de repente caiu no meu colo. Né? Então, estou amando fazer e super recomendo. Bacana. Valéria, quero te agradecer. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por compartilhar a sua história, um pouquinho da sua história, né? Eu que agradeço. Um pouquinho dos seus aprendizados. Você é uma mulher muito rica, assim, de energia, né? Rica de bondade. Eu tenho um carinho imenso por você, né? Os seus ensinamentos mudaram a minha vida. Me tocaram profundamente. Hoje eu sou muito do que sou pelas aulas de yoga suas, tá? Pelas suas aulas. O yoga diz que nós temos que ser setas, apontando, né? Muito obrigada. A gente não é a verdade, mas a gente aponta, né, o caminho. E todo conhecimento que a gente adquirir, ele deve ser compartilhado, né? Sim. Aí ele cresce, ele se desenvolve, ele se multiplica. Então, eu me sinto muito honrada se fui seta para você. Foi seta e continua sendo seta. E esse é o alvo. Então, muito obrigada, viu? Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Vamos fazer um namastê, né? Eu quero agradecer também ao estúdio ST3, né? Que, inclusive, é onde é transmitido o Cá Entre Nós. Então, como é que fala? Clica lá no sininho, né? Clica lá no sininho para vocês acompanharem, não perderem nenhum episódio do Cá Entre Nós. A Chocolate com Pimenta, a Camu Folhados, que trouxe um presente aqui, ó, super especial, Valéria, para você. Tá? Para você levar, ficar ainda mais bela e reluzente, né? Muito obrigada, Camu Folhados, a Fran Design Floral. E Valéria nos lembra que a espiritualidade, ela não é a fuga da realidade, mas é um jeito mais inteiro de estar dentro dela, né? Seja pela yoga, seja pela fé, pela natureza, pela respiração consciente, o que importa é encontrar esse silêncio, esse lugar de silêncio onde a gente consegue se ouvir de verdade. E eu deixo aqui uma reflexão. A verdadeira liberdade, ela nasce quando a gente entende que não controla a vida, mas que pode escolher como atravessa cada momento dela. E a gente se encontra aí no próximo episódio de Cá Entre Nós. Até lá, fica com essa conversa no coração e nos siga no Instagram. Até mais. Mais uma vez, Valéria, namastê. Muito obrigada. Muito obrigada.